Crianças, tudo bem? Então, a prof está aqui hoje, né, para a gente trabalhar dia 4 de novembro, quarta-feira. Hoje nós vamos ter aula de língua portuguesa, né, continuar a nossa unidade 7 e vamos ter leitura em arte. Então, preparem seus livros de língua portuguesa e de arte. Todos estão bem, com a graça de Deus? Terminaram ontem a matemática, a divisão, né? Início de uma divisão. Então, qualquer coisa, estou aqui para atendê-los. Por favor, né? É só passar o zap aí para a prof, que a prof conversa com vocês. Então, vamos pegar nosso livro. Então, aqui nós estamos com o nosso livro, né? Língua portuguesa, unidade, já o número 2, tá bem? Se alguém não buscou ainda, vão na escola buscar. Entre em contato com a Emilene e vão buscar, que nós precisamos dar continuidade nos nossos trabalhos. Então, vamos lá na página 21. A página 17, 18, 19 e 20, nós não vamos trabalhar, porque seria assim de grande valia se nós estivéssemos na sala de aula para fazer nosso projeto, nosso trabalho, né, e a introdução. Como nós não estamos, então vamos deixar sem fazer essas páginas 17, 18, 19 e 20. Tudo bem? Então, pegue na página 21. Então, página 21, a prof vai tirar a câmera, tá? Tirei a câmera para a gente poder fazer as leituras, tá bem? Vamos dar continuidade entre sonho e realidade, é que nós estávamos estudando, né? Onde nós vimos algumas passagens, vocês assistiram um pequeno vídeo de Dom Quixote de la Mancha, né? Que é uma ação literária da língua portuguesa. Então, vamos ver. Construindo conhecimentos, entendendo a gramática. Então, nós vamos estudar um pouco de gramática. Então, vamos fazer agora uma interpretação, né? Vamos ver o que ele fala dos personagens que ele se encanta. Questão A. Localize no trecho as palavras que se referem ao cavalo de Dom Quixote, indicando características dele, e transcreva a seguir. Bom, então vamos ver aonde ele fala do cavalo, né? Então, vamos ver aqui. Vamos ver aqui, ó. Primeiro parágrafo, né? Como vive no povoado espanhol da Mancha, escolhe para si o título de Dom Quixote de la Mancha. Dom Quixote monta num cavalo velho e magro. Então, qual que é a característica do cavalo? Cavalo velho e magro. Então, vocês vão colocar aqui, vamos escrever aqui. A característica, vamos escrever, a característica do cavalo de Dom Quixote é velho e magro. Essa é a questão A. Então, é a qualidade que nós vamos dar a ele, como ele é. B. Agora localize as palavras que se referem à amada de Dom Quixote, Dulcineia, indicando as características dela. Transcreva. Então, o que ele fala? Como que é a amada dele, imaginária? Qual que é a característica dela? Acharam?
né? No segundo parágrafo aqui. Em suas andanças, Dom Quixote age como se vivesse no mundo dos romances de cavalaria. Sua amada imaginária é uma camponesa, que ele a chama de Dulcinea del Toboso. Nas fantasias de Quixote, ela é uma mulher refinada. Então, olha bem, ó. Refinada, muito rica, de família nobre e poderosa, não é isso? Então, quais são as características dela aí? As características de Dulcinea: refinada, rica, nobre e de família poderosa. Então, aqui são as qualidades dela, tá? A Dulcinea as características dela: refinada, rica, nobre e de família poderosa. Então, aí são as características de Dulcinea, tudo bem? Vamos seguir. Letra C. A palavra que indica uma característica a um substantivo é classificada como, por exemplo, o substantivo é o cavalo. O cavalo é magro, é velho e magro, tá? A segunda frase, a característica de Dulcinea, quais são as características dela? Refinada, rica, nobre, de família poderosa. Então, essas características não são artigos, não são numerais e não são pronomes. Essas características nós damos o nome de adjetivo. Adjetivo é uma qualidade que nós damos ao substantivo. Se eu digo assim, meus alunos são estudiosos. Então, meus alunos é o quê? É o substantivo, meus alunos. Qual que é a qualidade deles? Estudiosos. Então, é adjetivo, tá bem? Aquilo que são características que dá qualidade são chamados de adjetivos. Continuamos no 2. Leia a frase a seguir. Dom Quixote vive no mundo da fantasia. Questão A. Que característica do mundo é citada na frase? Ele vive em qual mundo? Qual que é a característica? Tá bem? B. Quantas palavras foram usadas para indicar essa característica? Quantas palavras? Foram 2? Da fantasia, né? Porque a questão A é da fantasia, essa é a característica. Então, são 2 palavras, o da e o fantasia. C. Assinale a alternativa correta. As palavras utilizadas para caracterizar o mundo são adjetivos? Para caracterizar o mundo. Não é qualidade aquilo ali. As palavras utilizadas para caracterizar o mundo não são adjetivos, mas juntas atuam com a mesma função de um adjetivo. Porque ela não foi uma palavra só. Mundo, fantasia. Mundo da fantasia. Então, é a alternativa 2. As palavras utilizadas para caracterizar o mundo não são adjetivos, mas juntas atuam com a função de adjetivos da fantasia. Então, a questão C, né, é a frase número 2. Porque só fantasia não é uma qualidade, agora da fantasia ela se torna uma qualidade. Leia as frases a seguir. 1. O mundo é tão largo como um jardim. 2. O mundo é menos largo que o jardim. 3. O mundo é mais largo que o jardim. O que será que quer dizer a palavra largo? Questão A. Pinte em cada frase o adjetivo usado na comparação. Então, qual que é o adjetivo que tem nas 3 frases? Quais são? É o largo, né? Largo, largo, largo. Então, pintem a palavra largo da questão 1, a palavra largo da questão 2 e a palavra largo da questão 3. E vamos agora fazer a sequência. Vai ligar. B. Ligue para indicar a ideia que cada frase transmite. Então, o mundo é tão largo como o jardim. Está falando de quem? A igualdade de quem? Ao jardim, não é? Então, ó, a igualdade do mundo ao jardim. 2. O mundo é menos largo que o jardim. Então, se ele é menos,
Ele é inferior, inferioridade. Então, a inferioridade do mundo diante do jardim. Então, o 2 nós vamos ligar, né? Nós vamos ligar nesta frase aqui, ó. A 1 aqui, porque é igualdade. E já o menos é inferioridade, é menor, é menos. E o 3, a superioridade do mundo diante do jardim. Daí ela é mais. Entenderam? Então, é tão largo como o jardim, é igualdade, ambos são iguais. Menos largo é inferioridade. E é mais largo é superioridade. É o grau dos substantivos que nós vamos, dos adjetivos que nós vamos estudar agora. Tá bem? Então, continuamos. As regras da língua. Nós vamos falar sobre adjetivo e sobre a locução de adjetivas. Usamos adjetivos e locuções adjetivas para indicar características dos seres. Flexionar um adjetivo no grau comparativo significa comparar a mesma característica em dois seres diferentes. Para isso é necessário usar expressões auxiliares, como mais que, menos que, tão quanto. Vamos observar agora. Então, nós vamos ver dentro desse adjetivo o que é um grau de superioridade, que é acima, o que é igual, igualdade, e o que é menor, que é inferioridade, tá bem? Então, superioridade, o menino é mais sonhador que seu pai. Então, a palavra mais é superior. O menino é tão sonhador quanto seu pai, é igual, ambos têm o mesmo sonho, as mesmas ações. Inferioridade, o menino é menos sonhador que seu pai. Então, as palavras mais que é superioridade, tão quanto é igualdade, menos que, ou menor que, ou menos que, é inferioridade. Tá bem? Então, leiam com bastante atenção. As professoras sabem que esses adjetivos são meio complexos, mas leiam para tentar complementar. Vamos ver já uma atividade que eles nos passam. Use o adjetivo, entre parênteses, no grau comparativo de superioridade. Então, superior, tá bom? Então, vamos ver o que é superior. Esse livro é bom. Se ele é bom, ele vai ser o quê? Qual que é o grau comparativo superior? Melhor. Então, vai ficar, questão A. Esse livro é bom, melhor que o meu. Então, no grau de superioridade do bom, vai ser o melhor. Melhor. Certo? Sua letra cursiva é ruim. Se ela é ruim, ela é pior. A letrinha. Se ela é ruim, ela vai ser pior, né? Pior. Não pinga nem o i aqui no meu lápis. O gigante é mau com u. Se ele é mau, ele é pior que o fantasma, né? Ele é pior também, pior que o fantasma. Seu elmo é pequeno. Então, se ele é pequeno, ele é menor. Ele é menor. Tudo bem? Então, seu elmo é pequeno, menor que o meu. Tá? Então, vai ficar. Este livro é bom, melhor que o meu. B. Sua letra cursiva é ruim, pior que a minha. O C. O gigante é mau, pior que o fantasma. D. Seu elmo é pequeno, menor que o meu. Tudo bem? Então vamos lá. 5. Descubra qual é o adjetivo que corresponde a cada locução adjetiva a seguir. Então, né, locução adjetiva. Planta de água. Qual que é? O que é uma planta de água? É uma planta o quê? Uma planta aquática. A prof não vai conseguir escrever tudo aqui, ó. Planta aquática. Deixa eu apagar tudo aqui e vamos pegar de novo.
Então, planta de água é planta aquática. Vocês vão escrever. Planta aquática. Aquática. Não dá nem para escrever direito. Tá na tela da professora. A professora faz no celular, a tela é pequena. Tá bem? Era do gelo. Era do gelo. É uma era glacial. Então, eu vou ter que apagar. Daí você vai escrever que era glacial. Eu não vou escrever, não. Então, o B, uma era glacial. Glacial era glacial. É com L. Então, a B, era do gelo, é a mesma coisa que a era glacial. Lá no Ártico, onde tem, né, os gelos. Tudo bem? Vamos lá. A C. Jornal da tarde. Jornal da tarde, o que é a tarde? Vespertino. Jornal vespertino. Essa é a C. Jornal vespertino. Beleza? Então, vamos lá. A D. Amor de pai. Esse é fácil. Amor paterno. Né? Amor de pai, amor paterno. Amor de pai, amor paterno. Paterno. Paterno, tá? Então, vamos lá. A próxima. Aê, carne de porco. Carne de porco, né? É chamada de carne suína. Porco é suíno. Então, nessa locução adjetiva, então, carne de porco é carne suína. Tá bem? Próximo. Ar do campo. Então, campo é campestre. Campo é campestre. Então, ar campestre. Campo é campestre. Então, a professora fez um por um. Então, é isso aí que é uma locução adjetiva, certo? Na formação dos adjetivos. Então, olha bem a número 5. Você vai substituir a água pela aquática. Vai ficar planta aquática. Era do gelo, o gelo vai ser glacial. Era glacial. A C, jornal da tarde, jornal vespertino. A D, amor de pai, amor paterno. A E, carne de porco, carne suína. A F, ar do campo, ar campestre. Então, aí nós estamos fazendo um trabalho do adjetivo na locução adjetiva, tá bem? Continuamos. O que são locuções adjetivas? Ele tem uma correspondência simples, uma palavra única para caracterizar o substantivo. Dessa forma, substitui uma locução por adjetivo. Pode evitar a repetição das palavras em um texto. Vamos ver esse verso aqui, como que se expressa. Um carro breca, o telefone toca, o nenê abre o berreiro e alguém liga o aspirador. Parece uma sinfonia de barulhos. Dionísio Jacob, né? Então, olha bem. Então, vamos analisar as expressões da locução adjetiva ali. Na questão a expressão em destaque, ou seja, a locução adjetiva vem em destaque, está caracterizando qual substantivo? Qual substantivo? De qual palavra? Parece uma sinfonia de barulhos. Aqui o barulhos, a palavra de barulhos, não está em negrito? Não está em negrito? Então, a sinfonia. Então, a expressão que está em destaque, né, esse adjetivo destaque está caracterizando o substantivo. Então, o que? Sinfonia. Então, aqui você vai escrever Meu Deus, que é feio. Então, nós temos aqui a palavra destaque, de barulhos. Então, a expressão da locução adjetiva em destaque está caracterizando qual substantivo? Qual que é o substantivo? É a palavra sinfonia. Sinfonia. Certo? B. Essa expressão pode ser substituída por qual adjetivo? De barulho. De barulho pode ser substituído por quem?
por barulhento. Barulhento. Então, mesmo que barulho, que dê barulhos, é barulhento, tá? Então, a sinfonia é barulhento, né? Reescreva as frases substituindo a locução adjetiva em destaque por um adjetivo. As jogadoras do Brasil merecem nosso apoio. Então, do Brasil, você vai substituir por brasileiras, que é um adjetivo de locução, substituindo, né? As jogadoras, substantivo, locução adjetiva do Brasil. Então, você vai escrever a frase completinha. As jogadoras brasileiras merecem nosso apoio. Então, do Brasil vai passar na locução do adjetivo de brasileiras. Como são jogadoras, então vão ser brasileiras. Então, faça a frase novamente. As jogadoras brasileiras merecem o nosso apoio. Tudo bem? Continuamos. Vamos com tudo que está em negrito, né? Em negrito nós vamos substituir nessas 3 frases aqui também, tá? A biblioteca da escola tem muitos livros interessantes. Então, vamos ver da escola. Então, nós vamos deixar que forma a frase? A biblioteca escolar. No lugar da escola, nós vamos colocar escolar, é o adjetivo de locução. Então, a biblioteca escolar tem muitos livros interessantes. A C, do abdômen. Na região do abdômen há muitos órgãos importantes. Então, abdômen é aqui nós seres humanos, né? A parte da frente abdominal. Então, no lugar do abdômen, nós vamos escrever abdominal, né? Na região abdominal, ao bebudo, abdominal, há muitos órgãos importantes. Então, no lugar do abdômen, vai colocar abdominal. A D, a criança tem uma carinha de anjo. Então, no lugar de anjo, vamos escrever angelical. A criança tem uma carinha angelical. Então, nós substituímos, né, as palavras que estão em negritos pela ação da locução adjetiva, tá? A locução adjetiva da escola ficou escolar. A locução adjetiva do abdômen ficou abdominal. A locução adjetiva de anjo ficou angelical. Continuamos. No entanto, há algumas locuções adjetivas que não têm um adjetivo para substituí-las, como o mesmo sentido. Nesse caso, serão sempre utilizadas como locuções adjetivas, já que não há adjetivos correspondentes. Então, vamos observar essas frases aqui. Carro a gasolina, aula de matemática, dente de leite e caixa de isopor. Então, nós temos 4 frases diferenciadas. Então, pessoal, essa palavra carro a gasolina não tem como você mudar ela. Nem aula de matemática, nem o dente de leite e nem a caixa de isopor. Agora ele quer que nós pesquisamos outras locuções adjetivas que não têm adjetivo correspondente, que não tem adjetivo que nem nós ali da escola, escolar, do abdômen, abdominal, de anjo, angelical. Então nessas frases não tem. Então ele quer outras, né? Então nós podemos colocar, podemos escrever instrumentos de sopro. Isso aqui também não tem como mudar. Soprano não dá, instrumentos de soprano não dá, então instrumento também não muda, tá? Essa é uma. Que outra nós podemos pôr? Parede de vidro também. Parede de vidro. Parede de vidraçaria não dá, então não tem sentido, é parede de vidro, ela não muda. Tá bem? Instrumentos de sopro, parede de vidro, mesa de madeira, também pode ser uma frase, não muda. Mesa de madeira. Mesa de madeirado? Não dá. Mesa de madeira é mesa de madeira. Tá bom?
Vê se vocês conseguem localizar mais aí. Amanhã a gente faz a correção. Então, são frases que não tem como nós mudarmos a locução adverbial, que não tem uma derivação que dá um sentido, tá bem? Na frase, né? Nessas frases, essas pequenas frases. Vamos continuando. Pontos e letras. De olho na escrita. Leia a seguir o lema de Dom Quixote. O lema, né? Seguir um sonho impossível, encarar o inimigo invencível, pisar onde os mais fortes recuam, amar ainda que seja distância, reparar o mal irreparável e ainda que faltem forças, alcançar as estrelas inatingível. Poético, né? Que missão transcrita no lema você achou mais importante? Por quê? Quais dessas frases dele aí, desse lema dele, você achou mais importante? Eu vou dar um exemplo. Seguir um sonho impossível? Por quê? Por quê? Porque ele já está colocando que o sonho é impossível, então para que sonhar? Não é isso? Então vocês escolhem uma dessas frases e descrevam ela. Tá bem? Logo abaixo, 2. Observe a expressão a seguir. Sonho impossível, angústia implacável, inimigo invencível e estrela inatingível. Então, olha bem, né? O autor pegou essas partes aqui. Sonho impossível, não é isso? Inimigo invencível, a angústia implacável, essa não estava no texto, né? Vamos aqui verificar de novo. Então essa não estava, angústia implacável não estava, e estrela inatingível, estrela tá. Qual será que vai ser essa ação ali, angústia implacável? Né? É uma angústia do quê? Das forças, da distância. Então vamos ver. Na questão A, nós vamos reescrever essas expressões no plural. Tá? As 4 frases nós vamos colocar a expressão no plural. As duas palavras ali. Então, sonho impossível. Sonho pode ficar no plural. Sonhos. Impossível. Vai pôr o quê? Impossível. Então, nós vamos passar as frases para o plural. Sonho impossível. Como que vai ficar sonho impossível? Vai ficar sonhos impossíveis. Impossíveis. Então, olha bem, ó. No lugar do impossível, vai ficar impossíveis. Vai ficar eis, né? Então, vocês viram, ó. No lugar do véu, ficou eis. Impossível, impossíveis. Tá? Então, essa é o plural. A outra frase, inimigo invencível. Inimigos invencíveis. Angústia implacável. Angústia implacáveis. Estrelas inatingível. Estrelas inatingíveis. Então, vocês cuidam que as palavras no plural, essas terminadas em el, vai ficar eis. No lugar do el vai o eis. Sonhos impossíveis, angústia implacáveis, invencíveis, inatingíveis. Tá? Então, cuida aí na ação do plural. Questão B. O que você pode observar ao flexionar para o plural as palavras que terminam em L? Então,
todas aquelas que terminam em L acabam ficando is, né? Então, no lugar do L, nós ficamos com is, certo? Então, o que você pode observar ao flexionar a palavra no plural? Então, no lugar do el ficou is. Is, is. Porque o V e o E já estava, né? O ex. Então, ficou is. Então, é só dizer que elas terminavam em L e ficaram terminando em is. Escreva as palavras a seguir no plural. Então, tudo é com L. Jornal, sinal, varal e animais. Então, todas vão terminar com isso. Ó, vou fazer só a primeira. Jornal vai ficar jornais. Todas. No lugar do al, você vai pôr is. Agora, observe. Leal, leais. Anel, anéis. Farol, faróis. Era terminada com L. Agora, vamos para o terminado com U. Chapéu, chapéus. Degrau, degraus. Grau, graus. Então, tem diferença, terminado em el e terminado em L, né? U e L. O que aconteceu quando as palavras terminadas em L foram para o plural? Trocou L por is. O que aconteceu com o plural das palavras terminadas em U? No lugar do U, né? Apenas, não tiramos nada, apenas acrescentamos o S, depois o só. Então, explique. Certo? Continuamos com a parte gramatical, regras da língua. Na língua portuguesa, a maioria das palavras terminadas em L forma o plural, trocando L por is. Então, vamos observar. É o que nós já aprendemos. Toda palavra terminada em L passa no plural para is. Possível, possíveis. Pedal, pedais. Carrossel, carrosséis. No entanto, como o som é o mesmo, é necessário ter atenção para não confundir com o plural das palavras terminadas em U, que mantém a vogal na formação do plural e acrescentamos o S. Então é diferente, né? Mal, maus. Grau, graus. Véu, véus. Então, temos que ter a clareza. As palavras terminadas em L e as palavras terminadas em U. Tá bem? Continuamos. Vamos tirar aqui, vamos passar. Com exceções, tem exceções das regras. Com a língua portuguesa, em quase toda regra há exceções. Nesse caso, 7 palavras fogem da regra, ou seja, fazem o plural com acréscimo de es. Tá vendo? O L lá foi pro is. O U acrescentou o S. Agora vamos ver como que vão ficar algumas palavras. São 7 palavras que são diferenciadas com L ali, ou com o U. Vamos ver? Mal, mal, males. Mel, meles ou mês. Então, as duas opções. Fel, feles ou féis. Cal, cales ou cais. Aval, avales ou avais. Consul, consules. Mol, moles, móis ou móis. Então, tem diferenciação, né? Móis ou mois. Então, tem diferenciação. A palavra mol é uma unidade de medida utilizada em química, tá? Então, tem diferenciação na classificação da língua portuguesa. Então, já fugiu um pouco do is e do S, né? Olha bem, o mal não ficou mais, que é mal com L, é males, de mal. Mel, meles, ou pode ser mês. Fel, feles ou féis. Cal, cales ou cais. Aval, avales ou avais. Consul, consules. E mol, a palavra que não é tanto usada na parte da química, ficou moles, móis ou móis. É meio complicado. Vamos ver a atividade que eles nos traz ali.
Complete as palavras a seguir, formando o plural de cada uma. Depois use o plural dessas palavras e forme uma frase. O quê? Os. Então, escreve uma palavra com céus. B. Papéis. Então, nós vamos completar com is e com os. Ou is ou os. Tá? Ó, complete a palavra a seguir, formando o plural de cada uma. E depois use o plural dessa palavra e forme uma frase. Então, a professora já está completando para vocês. Então, vamos lá. Os. Faça uma frase. Papéis. Faça uma frase. Aventais. Troféus. A professora completou. Vocês vão fazer uma frase com a palavra céus, papéis, aventais e troféus. Tudo bem? Brincadeirinha. Plural de palavras terminadas em L e U. Forme uma dupla. Nós não estamos na sala, então nós não iremos, formar duplas. Vamos dar continuidade. Vamos fazer aqui a leitura. Leia o texto a seguir com atenção. Vamos lá. Colégio Poliedro. Nome: Ana Cecília de Oliveira, número 2, quarto ano B. Relatório de leitura. Então, ele fez um relatório descritivo do que ele leu. O título: Dom Quixote das Crianças. O autor: Monteiro Lobato. A editora Globo, página 152. O livro Dom Quixote das Crianças foi escrito por Monteiro Lobato, em 1936. Esse autor é considerado um dos maiores da literatura infantil brasileira. Ele nasceu em Taubaté e criou muitas aventuras para a turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Vocês não é tanto da idade de vocês do Pica-Pau, né? Na história, Emília, a boneca mais xereta do mundo, encontra na biblioteca do sítio o livro Dom Quixote de La Mancha e pede para Dona Benta contar para todo mundo quem foi esse tal Dom. Então, Dona Benta conta tudo, todas as trapalhadas e os sonhos de Dom Quixote. Mas a Emília também é bisbilhoteira e fica querendo mudar a história. Então, lá no Pica-Pau Amarelo, a Emília quis que a vovó, cantasse também, a Dona Benta, a vó Benta lá, contasse também essa história. Vamos aqui agora, ver o que o autor pede para nós, continuidade da leitura. O mais interessante é que, neste livro, além de conhecer o texto, a gente ainda se diverte com os desenhos. O livro é bom para conhecer Dom Quixote, mas a Emília poderia se intrometer menos. Então, está contando aqui textos, dessa ação aqui. Então, vamos ver aqui o que vai relatar esse texto, tá? O que nós vamos descrever desse texto? Vamos voltar. Então, aqui, na primeira parte, nós vamos fazer um destaque. Nós vamos pintar essa frase aqui, na história. Então, aqui vocês pintam. Na história, Emília, a boneca mais xereta do mundo. Tá? Destaca. Depois, logo abaixo, nós vamos pegar a última frase aqui. Mas a Emília também é bisbilhoteira e fica querendo mudar a história. Então, vocês também pintem essa frase e essa frase aqui. Vamos para o outro lado do texto. E vamos também pintar a última frase, tá? O livro é bom para conhecer Dom Quixote, mas Emília poderia se intrometer menos. Então, essas 3 frases vocês pintem, tá bem? E vamos para a interpretação. O texto que você leu é um relatório de leitura. Quem escreveu o relatório? Então, vamos voltar lá na página. Quem que escreveu o relatório? Qual que é o nome da aluna?
Qual que é o nome da aluna que escreveu o relatório? Olha lá, Ana Cecília de Oliveira. Muito bem, então respondem na questão A, quem é que escreveu, que relatou, fez esse pequeno relatório dessa história lida. B, para que você acha que esse relatório foi escrito? Por quê? Para promover a compra de livros? Acho que não, né? Para registrar a leitura do livro Dom Quixote das crianças? Não é esse? Para recontar a história de Dom Quixote? Para criticar a personagem Emília. Então, por quê? Por que Ana Cecília escreveu esse relato? Qual dessas alternativas é certa? Somente uma. Tá bem? 2. Quais informações a autora do relatório apresenta sobre o livro que leu? Então, ela colocou... Então, vamos voltar aqui. O que ela colocou? O título. Ela não colocou o título? Então, ela colocou o título. Ela colocou o nome do autor. Ela colocou quantas páginas tem o livro. Número de registro ela não colocou, não. Ela colocou a editora Globo. Ela colocou o resumo da história, né? Que o resumo é tudo isso aqui, aquele pedaço lá, é o resumo da história. E ela deu a opinião dela também, né? No finalzinho lá, ela deu a opinião. Aqui é a opinião dela, ó. Que Emília, né? Que o livro é bom para conhecer Dom Quixote, mas Emília poderia se intrometer menos. Então, desses aqui, ó, somente o número de registros que não tem. O resto vocês podem colocar X em todos, tá bem? Vamos continuar. O 3. Um relatório de leitura contém introdução, desenvolvimento e conclusão. Em qual parágrafo a autora desse relatório apresenta a obra e seu autor? Então, vamos voltar lá, né? Onde ela apresenta a obra? É aqui no começo, não é? Ó, ela apresenta a obra aqui, então vai ser o 1. A B lá, apresenta um resumo da história de desenvolvimento? Sim, ela apresenta, né? O livro. Não, espera essa professora ver aqui é o relatório. Vamos ver as partes. Por parágrafo. Um relatório de leitura contém introdução, desenvolvimento, conclusão. Em qual parágrafo? No parágrafo. Que a autora, né? Em que a autora desse relatório. Então, apresenta a obra. Então, a obra, ela apresenta aqui, ó. No primeiro parágrafo. Primeiro parágrafo, tá? Então, a questão A é essa. A B. Apresenta o resumo da história. O resumo tá aqui. No segundo e no terceiro parágrafo. Pode escrever lá. Parágrafo, tá? Então, a A é no primeiro parágrafo. A B no segundo e no terceiro parágrafo. E a C apresenta detalhes da organização ou da produção do livro. Então, vamos lá para outra página agora. Então, ó, nós temos aqui o quarto e o quinto parágrafo, tá? Então, aqui, a C... Não, vamos à direita. Então, a C tá aqui, ó. A C tá no quarto parágrafo. No quarto parágrafo. Apresenta detalhes da organização ou da produção do livro. Ó. O mais interessante é que neste livro, além de conhecer o texto, a gente ainda se diverte com os desenhos. E o último D apresenta a sua opinião sobre o livro, encerrando. Então, aqui vai ser o quinto parágrafo. Então, esse texto, esse descritivo desse relatório tem 5 parágrafos. Então, a questão D é no quinto parágrafo. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos fazer uma revisão lá no... Então, vamos lá. A questão A está no primeiro parágrafo. Então, vocês vão escrever primeiro parágrafo. A questão B está no segundo e no terceiro parágrafo. A questão C está no quarto parágrafo. E a questão D está no quinto parágrafo. Então, esse é o descritivo. Tudo bem? Continuamos.
Um relatório de leitura pode ou não apresentar a opinião do autor sobre o livro. Este apresenta. Pinte no texto as frases em que o autor opina sobre o livro. Então, relatório é um relato depois de você ler um livro, você vai montar tipo o que a Ana Cecília de Oliveira montou ali. Descritivo, certinho, né, os passos. Então, nessa história, né? Nessa história, Emília é uma boneca, que ela é xereta, né? Mas também é bisbilheteira. E ela quer mudar a história do livro, não quer? Então, foram esses relatos que eles trouxeram para nós ali. Tá ok? Como nós não estamos na escola, né, não tem como a gente fazer essa reunião e fazer esse texto conclusivo. Vamos ver aqui. Então, meus amores, esse 4 e esse 5, nós não vamos fazer, porque se nós estivéssemos na escola, cada um, né, não fazer. Cada um ia fazer a sua leitura e depois a professora já ia explicar para vocês fazerem, né, um texto, né, como foi feito ali o relatório de uma leitura, tá? Daí o ano que vem, se a gente retornar todos na sala, a gente vai fazer esses atos, vamos ter que retornar com todos esses tipos de matéria, tá bom? Agora, a gente não, na página 32 também não vamos fazer, porque é só complemento, né? 32 também não fazer. Porque é uma sequência onde tem que ter um acompanhamento individual disso daí, né? Não dá para ser feito. Então, vamos para o que eu aprendi. Então, nós aprendemos o que é adjetivo e locução adjetiva, né? Tem um exemplo, manhã de sol, manhã ensolarada. De sol, a locução adjetiva é ensolarada. Nós aprendemos que os adjetivos podem ser usados para estabelecer e comparar. Igualdade, tão quanto. Superioridade, mais que. Inferioridade, menos que. Nós vimos também que toda palavra terminada em L, quando vai para o plural, fica is. Medieval, medievais. Quando é terminado em U, acrescenta o S. Chapéu, chapéus. Nós vimos também ali, em uma breve ação, um relato de leitura deve apresentar os dados em um breve resumo dos livros lidos. E nós vimos que eles têm que ter título, autor, número de página, editora, resumo e a opinião do leitor. Certo? Continuamos. Aqui nós temos o texto poético de Dom Quixote. Leia o poema a seguir. Dom Quixote, cavaleiro da ilusão. Manhã de sol, escolhe um caminho a percorrer, um mundo para salvar, 1000 donzelas a resgatar, e gigantes temerosos a vencer. Sol a pino, sua espada especial é de madeira, seu escudo de metal só tem poeira, seu cavalo é leal, mas tem coceira, sua amada maioral, uma roceira. Tarde do dia, ele segue seu caminho confiante, enfrenta seus fantasmas, seus gigantes, ovelhas, moinhos, galões de vinho, delirante, verdadeiro cavaleiro andante. Sancho Pança é quem lhe diz, põe na terra sua raiz. Quixote quer sonhar, Quixote quer sonhar, vida simples nunca quis. Isso é que o faz feliz. Então, né, tá colocando uma ação aí em cima do Dom Quixote, né, que ele vive de sonhos, de ilusão. Daí vamos ter a interpretação. De que forma Dom Quixote escolheu viver sua vida? Nessa questão A. O que ele queria fazer? Queria viver salvando o mundo, enfrentando os gigantes, resgatando donzelas, não é isso? O que faz Sancho Pança diante de tudo isso? Ele diz ao patrão para colocar os pés no chão, fincar a raiz na terra. Não é isso? Na questão seguinte, escreva 3 frases comparando com Dom Quixote e o Sancho Pança, de igualdade. Então, você vai dizer Dom Quixote e Sancho Pança.
tão quanto, a igualdade. Depois de superioridade, mais que. E depois de inferioridade, menos que. Então, olha, vai escrever frases. Uma frase comparando Dom Quixote com Sancho Panza, tão quanto, que são iguais. Uma frase de Dom Quixote e Sancho Panza, mais que. Um é mais que o outro. E de inferioridade, menos que. Tá? Pensa bem. E, logo abaixo, escreva as palavras a seguir em sua forma do plural. Bacharel, bacharéis. Cordel, cordéis. Plural, plurais. Giral, girais. Coronel, coronéis. Varal, varais. Troféu, troféus. Degrau, degraus. Tudo bem? E agora escreva o nome desses itens aqui embaixo. O que nós temos aqui? Que desenho é esse? Então, você coloca ele no singular e no plural. Pincel e pincéis. Aqui nós temos um pastel. Pastel e pastéis. Tudo bem? Então, não tá fácil, né? Nossa aula de língua portuguesa hoje não tá muito fácil não, hein? Tá bem complexa, tá bem? Mas vão tentando fazer, depois a gente faz a correção. Porque isso é uma matéria que vocês vão ver no quinto, no sexto, no sétimo e nunca tem fim. Tá bom? Essa é uma breve ação. Pega a nossa apostila de arte. Agora vamos pegar a de arte. Eu vou pegar só uns pequenos textos pra gente fazer só uma leitura. Porque a aula de português, de língua portuguesa, foi bem extensa hoje, tá? Vamos lá. Então abre lá a apostila de arte. Aqui na página 6, vamos ter a unidade 7, que é uma sequência da anterior, e o tema, as artes e os seus registros. Vamos lá, então. Então, aqui você vê o pai, né, como a criança, cada um tá com sons, né, com um instrumento ali. Aqui o pai e aqui a criança, né? A criança tá batendo o balãozinho ali e o pai tá ali com um cavaquinho, né? Então, o que você observa na imagem, né? As pessoas estão usando instrumentos, né? É possível fazer música com esses instrumentos? Claramente que sim, né? Provavelmente. Então, até você pegar assim, ó, uma caneca, né, ó, dá um som, uma caneta, dá um som. Então, através dos vários instrumentos, a gente pode fazer música. Vamos ver aqui. Nós já aprendemos lá nosso livro anterior, as notas musicais. Então, os registros convencional, né? Registro convencional ou registros convencionais. Vamos usar o português aí, da língua portuguesa, né? Passando para o plural. Então, aqui vocês vão ler sobre as notas musicais, do, ré, mi, fá, sol, lá e si. Tá bem? Logo aqui, nós vamos ter as figuras das notas e os nomes das notas, que nós já aprendemos. Aqui nós vamos ter o livro que é a pauta musical, não é isso? Ó? Esse livro aqui é chamado da pauta musical e os sons que ela produz ali logo embaixo, né? Informação. E breve histórico do registro convencional, tá bem? Então vocês façam a leitura da página até a página 11, somente até a página 11, tá? Então, a arte, nós vamos pegar a página 6, observar, vamos ler as 6 e as 7, a gente observa, vamos ler a página 8, 9, 10 e 11, só a leitura daquilo que nós já aprendemos no livro anterior, tá? Informações novas ali. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, aqui nós estamos terminando a nossa aula de hoje, bem complicadinha, né? Mas não se preocupa não, faça, leia aquilo que você entender. O que não entender, a professora passa depois e faça a correção. É como nós temos que viver agora no momento. Não tem como a professora estar na sala falando regra, explicando, dando mais exemplos, né? Que a aula hoje já foi de quase 1 hora, porque é muita coisa. E a arte, faça a leitura, apenas uma boa leitura. Fiquem com Deus e até quinta-feira.